Família palmeirense, ótima notícia no Palmeiras, né? Para muitos que achavam que Paulinho só ia voltar o próximo ano, lamento em dizer para vocês que Paulo Mancini traz informações muito boas sobre Paulinho, né? Pois é, inclusive falando sobre Paulo Mancini, ele mandou aquele recado, né? Saiu da casinha e mandou aquele recado também para Rogério Ceni. Pois é, vocês estão aí sabendo sobre aquela treta, Rogério Ceni cutucando o Palmeiras, Paulo Mancini lembrou disso, né? O Palmeiras que venceu o seu jogo atrasado que tinha contra o Juventude, líder da competição, mais líder do que nunca, né? Para muitos, o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, claro, e jogando bom futebol, né, pessoal? É importante ser líder da competição, é importante, sim, mas também o desempenho é muito bom, né? Principalmente quando você tem vários desfalques na equipe, mesmo assim o rendimento não cai. Pelo contrário, eu acho que o Palmeiras jogou muito bem, né? Vários jogadores aí nas suas seleções e o Palmeiras mostrando qualidade, né? O banco de reserva, para aqueles que duvidavam do banco de reserva do Palmeiras, uma grande atuação, um bom desempenho. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Palmeiras é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Queira ou não queira. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o canal Band Esporte, link da descrição. Vamos acompanhar, pessoal. Do Brasileirão rolou no sábado no Allianz Parque. Na tela para você. 4-1. Tava lotado o Allianz? Tava. Massa. Lotado. Sim, mais de 40 mil, né? Tem capacidade para 42, mas a PM só libera 41. Quanto que dura a secação do torcedor contra o Palmeiras? Durou 25 minutos, né? Que foi o gol do Veiga. Pouco. E o Bruno Rodrigues voltou, né? Bruno Rodrigues voltou, eu lembrei muito de vocês, né? Do Jandrei, né? O Jandrei ajudou bastante. Eu acho que mais importante do que o 4 era vencer, né? Com 10 desfalques, nenhum clube passa incólume, passa batido. Você entrar em campo com tantos problemas, ainda jogador machucado, jogador suspenso. E o Palmeiras fez um ótimo jogo. A despeito da fragilidade do Juventude, tem que ser pontuado e colocado, mas o que o Palmeiras fez em campo foi o que tem que fazer, né? Mostrou algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, ele entra com Fuchsbauer, que é o nosso querido Bruno Beckenbauer Fux, que entrou para jogar como terceiro homem atrás da linha de zaga, e ele avançava para ser o número 5, com 3 zagueiros. Jair, o lenhador, que é muito criticado, que ele realmente dá umas machadadas na bola, foi muito bem jogando como ala pela direita. O Piquerez também, já consciente que Ana de Armas se foi, também muito bem pelo lado esquerdo. E o Palmeiras conseguiu jogar, conseguiu pressionar o Juventude no campo de ataque. O Andrés muito bem, dando fluência para o jogo. E aí, antes do jogo, tinha uma certa apreensão da minha parte, de quem vai fazer gol, né? Porque não é muito da característica, né? Do Maurício, do Veiga. O Veiga tem, mas do Maurício, do Bruno Rodrigues, do Felipe Anderson, de serem decisivos, finalizarem mais, né? Chutarem a gol. E era mais ou menos o ambiente do jogo, estava mais ou menos caminhando para isso. O Palmeiras era melhor, poucas finalizações. Mas aí surgiu o lance de pressão, o erro da saída do Juventude. O Palmeiras tem feito muitos gols assim, pressionando, saída muito alta, né? E também gols em transição, e aí fez 1-0. Quando fez 1-0, o Allianz Parque também se acalmou, todo mundo ficou mais tranquilo. Falei, bom, agora vamos ver o que vai acontecer. E o segundo gol sai também numa jogada bem trabalhada, mas aí conta com um frango, né? Inacreditável do Jandrei. E tem um detalhe aí que pouca gente percebe, ou muita gente percebe, ou só quem acompanha o Palmeiras mais diretamente percebe, que é a união do time, né? Quando o Veiga pede ao banco de reservas para vir abraçar o Bruno Rodrigues. E esse abraço mostra que há um caminho dentro do clube, com comissão técnica, o Abel e direção, e agora a torcida também, e a gente vai falar daqui a pouco da fala do Abel, no pós-jogo, né, na coletiva, e faz o 2-0. O segundo tempo, o que eu esperava? Eu esperava o time mantendo, tirando um pouco o pé e tal, e não aconteceu isso. O terceiro gol é para você, Rogério Ceni, querido, que fala que o Palmeiras só joga em chutão.
Foi uma bola bem trabalhada desde lá de trás, um passe maravilhoso do Veiga. Veiga se recuperando, é muito importante contar com o Rafael Veiga, né? É curioso, né? A rede social, ela demoniza o Veiga e o estádio não, né? O estádio tem o Veiga em alta conta, ele deu um passe maravilhoso para o Fux, fez o gol, e o Felipe Anderson também fazendo aquilo que se espera dele, assumindo o protagonismo, chegando, fazendo gol. Passe do Maurício e o gol do Felipe Anderson para fazer o 4-0. Alerta para a saída do Everton, muito ruim, ele foi mal, saiu mal e o Palmeiras tomou o gol, mas já estava tudo resolvido, 4-1 neste momento importante da temporada, onde o Palmeiras está chegando bem perto daquilo que eu imagino que esse time pode ainda render. E mais, uma ótima notícia, o Paulinho está na segunda fase da recuperação dele. Então é bem possível, como foi uma segunda cirurgia, foi uma cirurgia de correção, ela foi muito menos invasiva que a primeira. Então o Paulinho poderá sim, tem chance sim de jogar ainda este ano, tá bom? Não dá para saber quando, mas existe essa possibilidade do Paulinho voltar e o Palmeiras ter o seu time completo, o elenco completo para a temporada no momento mais importante do ano, que essa semana é muito importante. Os próximos 10 dias serão decisivos, né? O Palmeiras tem o Red Bull, que vai ser um jogo muito mais difícil que foi contra o Juventude, ainda com muitos desfalques. Emiliano e Martínez jogaram hoje, estão na Malásia. É possível que eles cheguem. Não sei nem como faz para voltar da Malásia. Como é que faz, Vessa? Você que é bom nisso. Pode ser que tenha voo direto, mas... Direto para cá, para o Brasil? Mas... Será Doha? E mas e o aviãozinho da Não tem eu acho que não tem capacidade... Também não dá, né? Autonomia para isso, não. Dá uma parada. Tem que fazer várias paradas. Canárias. Eu não sei onde é que fica a Malásia no mapa. Lá perto da Austrália? Acho que um pouquinho mais para cá, um tigre asiático. É isso. Tá, então o Facundo inclusive fez gol, né? No amistoso agora de manhã. E pode ser que eles estejam aí em alguma condição. Amanhã o Scaloni já decidiu que Flaco e o Aníbal vão jogar, né? Pelo menos o Flaco como titular. O jogo é amanhã à noite em Miami, então vai ser difícil, mas vai ter a volta do Vitor Roque, está suspenso, e pelo menos ver se dá para colocar o Martínez, porque aí é outro jogo contra o Red Bull, é outra situação, é outro time, é um time muito melhor que o Juventude. O Palmeiras vai precisar de mais marcação no meio, de mais gente para jogar, e mais opções também no banco de reservas, né? O banco de reservas do Palmeiras ontem estava cheio de meninos, Eric Belé, Larson, né? Maurício está me mostrando aqui. É bonita, né? O sul aqui da Tailândia, do Vietnã. O pessoal vai surfar lá. 16 mil quilômetros, 28 horas de voo. É bastante, não é fácil voltar, não. Quer dizer, se eles saírem de lá... O jogo parece que foi à noite lá, pelo que eu vi aqui na imagem. Vai ficar bem no limite, mas teria que tomar cuidado com isso. Vai chegar aqui física, quando? Descanso. Madrugada de quarta, é isso? Talvez isso. Aí tem que tomar cuidado. Complicado. Mais 3 pontos para o Palmeiras. O status da classificação do Brasileirão é o seguinte, na tela para você. Palmeiras líder, 58 pontos. Tem, nesse momento... 2 vitórias a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 55 pontos, agora ambos com o mesmo número de jogos, 26 jogos, mas ainda um a menos do que muitos clubes, hein? Na terceira colocação, o Cruzeiro 52, fechando o G4, o Mirassol com 46 pontos. Depois as 2 vagas de pré-Libertadores, tem o Botafogo 43 e o Bahia também 43, Bahia com jogo a menos. Sul-Americana... Fluminense 38 pontos, São Paulo também 38, Fluminense tem um jogo a menos, Bragantino 36, o Ceará 34, o Vovozão aí no caminho para permanência na Série A sem sustos.
Página 2, o Vasco tem 33, Corinthians também 33, mesma pontuação do Grêmio. 14ª colocação, Atlético em recuperação depois da vitória sobre o Sport, 32 pontos. O Colorado também 32 pontos. O Peixe, ali 4 pontos atrás, né? 28 pontos, o Santos ainda aí preocupado. No Z4 tem o Vitória 25 pontos, o Fortaleza 24, mais um jogo a menos. Mesmo aí, uma vitória a mais, o Leão do PC. Vai jogar contra 23, o Santos, né? E o Sport 16 pontos. Depois, né? A gente falava, depois a gente vai falar até com mais calma do Palmeiras também, mas estava claro que o Juventude, a gente falou aqui antes, calhou de ser cheio de problema o Palmeiras, mas era o adversário ideal. Era ele ou o Sport ali, calhou de ser esse jogo atrasado. Uma coisa é pega o Bahia, ou o Botafogo, ou um clássico, tudo cheio com esse monte de problema. Então, calhou, é só olhar a posição do Juventude ali, para mim, sinceramente... Sport e Juventude, pela falta de poder de reação. Acho que o Fortaleza até está dando uma reagida. O Vitória mais ou menos. O Santos tem que ficar de olho, a gente falou disso daqui. O Santos está contando mais com os outros que não estão reacendendo no campeonato do que com ele mesmo. Até agora, pelo menos, ele está dando mais sorte do que juízo ali para nenhum dos 4 ultrapassá-lo, né? Bolão do G4, classificação. Vamos ver como é que estamos aqui. Você não mandou 4-1 não, né? O líder, Sociedade Esportiva Massini, 178 pontos, 33 resultados cheios. Na cola, Esporte Clube Vessone, 176 pontos, hein? Fazer pé de galinha. Eu acho que ele quis dizer, arrepia a pele. Pé de galinha que eu conheço são uns sinais aqui. Não é? Lembra, né? Quando a gente vai entrando em idades. Isso. Às vezes ele não consegue relaxar nem na vitória, o Abel, né? Mas está funcionando isso. Ele vai dar umas broncas aqui. Então, ele está relaxado. Ele morde e depois assopra no final. Ele fala, preciso da mancha, preciso do torcedor. Entendeu? Ele tem uma ideia de que... É uma ideia falsa, lamento isso. Um trabalho muito longo como esse, inédito no Brasil. Não sei se já bateu marca de outros treinadores, mas é bem difícil. Você vai completar 5 anos, né? E deve ficar mais 2, ele deve fechar 7 anos no comando do Palmeiras. Que você não tenha no meio do caminho problemas, né? Porque o ano passado, a gente tem que lembrar, ele e os jogadores foram aplaudidos pelo estádio. Aliás, o Palmeiras, ou a torcida do Palmeiras, foi criticada por muitos porque aplaudiu 2 eliminações em casa, entendendo que houve luta, que houve entrega. Mas aí vira o ano, o time não está bem, não consegue jogar bem e toma 2 traulitadas para o Corinthians, o torcedor perde a paciência e critica. O criticar faz parte. Acho que pegou o estádio, né? O estádio xingando o Abel, isso acho que marcou bastante a vida dele, né? Mas porque a gente tem que entender também que essas pessoas são um pouco vaidosas, né? Para não falar muito. E isso isso vai para fora também do país. Principalmente, assim, os europeus, né? Os caras têm a vaidade aí lá em cima, né? E é como ele cita aí, pessoal. Essa vaia aí que Abel sofreu, né? Claro, todo mundo sabe que não foi porque o Palmeiras vinha jogando mal, não. Foi porque foi o Corinthians, pessoal. Caiu fora pro Corinthians, o torcedor não aceita. E outra coisa, a vaidade, né? Isso aí é como ele fala aí, vai para os outros países. Os outros países estão vendo, né? Abel tá sendo vaiado, Abel tá sendo xingado. Isso aí sobe na alma do treinador, né? Foi o que aconteceu com Abel Ferreira aí, né? País, né? Onde ele tem uma imagem de super vitorioso, ganhou bastante coisa e tal. Mas isso não vai ser problema. A coisa da parte da direção não vai haver nenhum tipo de trabalho com relação à mancha. A gente sabe por quê, por causa das questões envolvendo a presidente e a antiga gestão, inclusive da mancha, já mudou. Mas houve, depois da semana passada, um aglutinamento de novo, né? A torcida se fechou. Mais de 40 mil, estádio pulsando o tempo todo e Todos Somos Um, nós vimos novamente, né? Já vinha acontecendo, né? Depois do clássico de domingo, Palmeiras e São Paulo, acelerou ainda mais essa catalisação do torcedor do Palmeiras, entendendo que é isso, agora é a hora, é o momento decisivo da temporada e diferenças estão de lado, né? Os Pardabel, os Amendoim,
né? E aí é curioso, né, que como esses caras criam perfis em rede social e diante da insatisfação, né, o perfil cresce. Só que como eles são vazios, né, pardal, não sei o que e tal, aos poucos vai minguando, né? O sujeito vai minguando na rede social porque aquilo que ele se apega não existe mais, né? Ao contrário da gente que faz críticas e elogios quando são necessárias, ainda mais comigo que trabalho com mídia segmentada, esse trabalho vai indo embora, porque só fica naquela coisa, o perfil acaba, some, vai indo lá para baixo, né, nas recomendações, porque as pessoas entendem que não era hora, e não é hora de falar sobre isso, ou de criticar o Abel. Agora, isso tudo dura 2 semanas, como disse o Vessa, né? Vai depender do resultado, e me parece ser o momento mais importante da temporada em que o Palmeiras está jogando melhor futebol. Então o Palmeiras sempre foi criticado, com exceção de 22, de ter time muito resultadista, né? Não joga bem, enfim, essas coisas que as pessoas falam. Quem está fora do Palmeiras fala muito sobre isso. Para quem está dentro, depois que levanta a taça, esse assunto morre. Mas agora ele tem feito bons jogos, não é de hoje, já faz um tempo. Já desde quando o Abel achou a dupla Flaco e Roque, demorou para achar, eu estava falando aqui antes. No jogo contra o Ceará, de lá para cá, o Palmeiras cresce, tem derrota no meio do caminho, tem sim, mas cresce bastante. A derrota foi contra o Bahia, lá em Salvador. Enquanto que o seu adversário, né, o Flamengo, também vive um momento de queda, né? O Palmeiras, no segundo turno, abriu 7 pontos de vantagem para o Flamengo. Se você for computar só o segundo turno, ou se você tirar este jogo, que é do primeiro turno, 4, tá? Como esse jogo era do primeiro turno, foi para 7 a diferença, ou 4 na tabela a gente não vê, porque a vantagem do Flamengo era muito boa e muito grande. O que mostra um equilíbrio muito grande do time. Se você for comparar número de gols e número de gols tomados, o Palmeiras atingiu o equilíbrio. E essa é a melhor campanha do Abel desde que chegou ao Palmeiras. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Tem um quadro mostrando isso. Andreas Pereira, só no meio campo marcando, mas era um jogo que dava para fazer isso contra o Juventude, né? Não? Dava. Acho que mesmo com tantos desfalques, o time do Palmeiras que foi a campo era muito melhor que o Juventude. A partir do primeiro gol, como disse o Abel, aí ficou um jogo mais simples. Na verdade, eu acho que a entrevista do Abel ela vai além do jogo, quase sempre, né? E vai além da campanha do Palmeiras nesse momento, né? Quem traz o Corinthians de volta para o debate é o Abel, não é o torcedor do Palmeiras, né? Ou não é nem a gente, né? Porque, na verdade, o time mudou significativamente depois da eliminação para o Corinthians. A dupla de ataque, o Mancini falou, a chegada do Andreas, o aproveitamento melhor do Bruno, ou a mudança do sistema de jogo, né? O time joga mais por dentro do que por fora, agora como eles gostam de falar. E o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil, talvez antes do Ceará, ou contra o Ceará ainda não estava muito claro. Depois do jogo contra o Inter, a gente começou a ver um outro time, um time envolvente, um time que não se contenta só em vencer com pouca margem e tal, e foi assim contra o Juventude de novo. Agora, eu acho que essa situação, ela tende a se estender até domingo. De novo, o Palmeiras tem um confronto mais acessível que o Flamengo até o confronto direto. Isso a gente já projetava há algumas semanas. O Palmeiras teria uma sequência muito mais favorável do que o Flamengo até o confronto direto. Com a vantagem de não precisar se deslocar, né? O jogo de visitante do Palmeiras era contra o São Paulo, o clássico, e o Palmeiras ganhou daquele jeito ainda. Então ele conseguiu virar e, polêmicas à parte, ganhou os 3 pontos também como visitante. Bragantino em casa é diferente do Botafogo do Nilton Santos. E aí, vamos ver como é que vai estar na tabela essa vantagem que o Mancini falou do segundo turno e tal, quando eles foram se deparar. Vamos botar a sequência? Vamos. Vamos ver então a sequência de Palmeiras e Flamengo agora no Campeonato Brasileiro. Na tela para você, 3 pontos de vantagem o Palmeiras abriu em relação ao Flamengo. Aí,
depois do confronto direto tem a Libertadores para os dois. Então, eu acho que a partir do confronto direto, aí a coisa se inverte um pouco por uma semana. Aí é o Flamengo que não vai sair da sua cidade até o jogo com o Racing. Né? O Palmeiras sobe os Andes. Então, você chegar no confronto direto, podendo administrar o confronto direto é ótimo, né? Você pode jogar pelo empate, se perder, é como ele falou, Abel, nós vamos ganhar, nós vamos perder, e ele... Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né, a atuação do Palmeiras contra o Juventude, né? Muitos esperavam uma boa atuação, foi o que aconteceu. É claro, o torcedor preocupado, né? Porque o Palmeiras com 10 desfalques, né? Sem sombra de dúvida. Isso aí deixa o torcedor palmeirense preocupado, mas o Palmeiras começou a jogar bem, o Palmeiras... Não é de agora, pessoal. Eu concordo plenamente aí com a galera aí do G4, né? Não é de agora que o Palmeiras vem jogando bem. Eu acho que depois da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras se encontrou. O Palmeiras começou a jogar bem, o Palmeiras começou a evoluir o seu futebol. E é como Paulo Mancini aí mesmo disse, né? Esse recado aí para Rogério Ceni, né? O Palmeiras não só tem uma jogada. O Palmeiras não só tem a bola aérea. O Palmeiras não só tem chutão. Tem infiltração, tem jogadas trabalhadas, triangulações, infiltrações, né? Porque quem viu aquela entrevista de Rogério Ceni, que não conhecia, não realmente imaginou que o Palmeiras só tinha uma jogada, né? E Mancini mandou o recado aí bem na real. Foi uma boa partida do Palmeiras, foi uma partida onde o Palmeiras dominou plenamente seu adversário. Foi 4, poderia ter sido mais. Claro, teve uma falha absurda, né, de Everton. E o goleiro também do Juventude teve uma falha, isso aí não resta dúvida. Mas é como eu sempre digo, pessoal, o Palmeiras cresceu no momento certo, o Palmeiras está em evolução no momento certo. Deixa o torcedor do Palmeiras o quê? Feliz, né? Deixa o torcedor do Palmeiras esperançoso. O Palmeiras vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, pessoal. Mas pra mim, hoje, o Palmeiras é o grande favorito. Por quê? Joga o melhor futebol do Brasil. Uma coisa que Paulo Mancini trouxe aí que foi importante, né? Tem muita gente achando, né, que Paulinho só volta a próxima temporada. Não, Paulinho já tá na segunda etapa, né? Então, Paulinho ainda pode sim a vir jogar essa temporada. Será importante, né? Quem sabe? Paulinho aí nos últimos jogos, 3, 4 jogos finais aí do Campeonato Brasileiro. Talvez na final da Libertadores, caso o Palmeiras vá para a final, vale destacar. E para mim o Palmeiras vai para a final, isso não é soberba, é apenas uma realidade. Você comparar os dois times hoje, Palmeiras e LDU, Palmeiras é grande favorito. Então, pessoal, Palmeiras cresceu no momento certo, né? Que bom, né? Que bom, né? Palmeiras cresceu no momento certo, evoluiu no momento certo. E outra coisa, pessoal, o Flamengo tá sentindo, né? Muito se diz pelo desgaste, né? Principalmente porque são muitos jogadores acima da idade. Isso aí a gente sabia que ia pesar a qualquer momento, isso ia pesar em prol do Palmeiras, né? O Palmeiras com um elenco bem mais jovens. O elenco do Palmeiras são jogadores que quando você assiste um jogo do Palmeiras e assiste um jogo do Flamengo, você vê a diferença, né? É a parte física. O Flamengo é naquele modo lento, o Palmeiras ligado nos 220. Então, sem sombra de dúvida, isso aí vai contar muito. E já tá contando, né? Claro, volta a lembrar, pessoal. Muitos estão dizendo que esse jogo contra o Flamengo é decisivo. Sem sombra de dúvida. Mas a próxima rodada é muito importante. A próxima rodada para Palmeiras e Flamengo é importante, né? Já pensou? O Palmeiras joga com o Bragantino em casa. Vamos ser bem realistas, pessoal. Para mim, o Palmeiras é favorito. O Flamengo joga com o Botafogo na grama sintética lá no Newton Santos. Para mim, o Botafogo é favorito. Já imaginou? Uma vitória do Palmeiras, uma derrota do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo já vai ficar para trás, né? O Flamengo já vai ali para 6 pontos de diferença, com 3 vitórias de diferença, pessoal. 3 vitórias a mais do Palmeiras. Então, sem sombra de dúvida, isso aí aí é que deixa o torcedor palmeirense mais animado. E eu acho que vai ser dessa vez que a gente vai quebrar o tabu lá no Rio, né? O Flamengo em crise, Palmeiras jogando muita bola, Flamengo em queda de rendimento, não tá jogando nada. Hoje, vocês viram aí, a imprensa destacando que hoje o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Felipe Luiz questionado, Abel Ferreira glorificado, todos falando aí do elogios ao Palmeiras. Então, tá chegando a hora de quebrar esse tabu, né?
Então é isso, pessoal. Deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.